Muito bem. Meus amados, eu quero refletir com vocês hoje à noite no Evangelho de São João, no capítulo 15, os primeiros 5 versículos deste capítulo tão maravilhoso. Vejam bem, o texto sagrado nos diz assim: eu sou a videira. Esta é uma declaração de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele estava dizendo: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, ele tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar frutos se não estiver ligada na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Queridos, a Bíblia Sagrada, ela é rica, ela é riquíssima em ensinamentos. E o Senhor Jesus Cristo, Ele tem uma capacidade de comunicar-se com o ser humano de forma extraordinária. Neste texto, Jesus, ele faz uma comparação, dizendo que ele era um pé de uvas, ou um parreiral de uvas. E também faz a comparação dizendo que nós, os filhos de Deus, somos como os galhos da uva que estão ligados ao pé da uva. Eu conheço parreirais de uva. É lindo, é extraordinário. Eu gostaria que um dia vocês tivessem o privilégio de andar num parreiral de uva, principalmente na fase da colheita. E você vê assim como é linda a criação do nosso Deus. Mas a uva, meus queridos, ela precisa estar em algum lugar um tanto quanto alto, pelo menos 1,5 metro de altura do solo. Ela precisa ter espaço para se estender e ela precisa ter uma parreira, isto é, algo que ela possa se apoiar para poder esticar-se, crescer. Os galhos da uva, do pé de uva, às vezes vão à distância, em cima do parreiral, em cima dos arames que são estendidos. E quando Jesus faz a comparação entre nós e o pé de uva, ele nos leva também a pensarmos o seguinte: a uva enfrenta todas as intempéries, todas as dificuldades do tempo. A época do frio, inclusive a uva gosta do frio. A época do calor exagerado, mas ela precisa de chuva também. E há um tempo, e a maioria do tempo de vida de um pé de uva, queridos, ele está seco. Às vezes dá a impressão que ele morreu, as folhas caíram tudo. E é necessário que o agricultor possa lidar com ela, possa fazer o manuseio de maneira adequada, porque ela é muito sensível. Vocês não acham que às vezes nós passamos por fases assim na nossa vida de
extrema sensibilidade. Estamos passando agora, né? Num momento em que nós estamos vivendo uma fase difícil e precisando de cuidados especiais. Eu tenho uma boa notícia para você. O nosso Deus, diz o salmista Davi, Ele cuida de nós. Ele não dorme, Ele não tosqueneja, Ele está pronto a cuidar de nós 24 horas por dia. O nosso Deus também, Ele poderia fazer isto, mas Ele não o faz. O que, pastor? O nosso Deus poderia fazer com que nós evitássemos ou não passássemos pelos problemas da vida, pelos momentos de dores, pelos momentos de tristeza, pelos momentos de perdas. Ele permite isto, mas mesmo nestes momentos, o nosso Deus está com as mãos estendidas para nos abençoar e para nos sustentar. Quantos de vocês acreditam que hoje, a boa mão de Deus está estendida sobre a sua vida para te abençoar e para te sustentar? Diga comigo, amém, Jesus. Graças a Deus. Nós passamos por momentos de aridez muitas vezes. Há uma certa época do ano que nós vemos toda a vegetação seca. Agora, meus amados, eu estava passando ainda na estrada hoje, vindo lá do lado de Bilac, e vi que o capim já está secando. Onde foi plantado o milho está murchando, por causa da falta de água. E eu acho tremendo como que Deus é poderoso para poder sustentar a plantação, a vegetação nos dias de seca. O nosso Deus, Ele é caprichoso naquilo que Ele faz. Amém? Jesus disse assim, olha, eu sou a videira. Ele está dizendo que Ele é o pé de uvas, é o tronco. E Ele está dizendo aqui, vocês são as varas. Queridos, se nós passamos, ainda esses dias, eu estava aqui observando estes vasos e percebi que eles precisavam ser podados. Então eu trouxe o instrumento para podar sem machucar. E queridos, aqueles galhos, 2 horas depois, já estavam secando, porque ele foi podado, retirado do seu lugar. Mas é maravilhoso nós vermos, meus irmãos, quando é feito a poda na parreira de uva, isto serve para que ela possa aproveitar melhor a energia. E isto serve para que ela possa produzir mais frutos. Às vezes, queridos, nós sofremos assim uma certa poda. Nem tudo aquilo que nós queríamos, Deus nos dá. Mas isto não é para nos destruir. Isto não é para amarrar a nossa vida. Isto é para que nós possamos nos fortalecer no caule e para que nós possamos produzir frutos saudáveis. Amém? Amém? É interessante também, queridos, quando nós olhamos para a parreira de uvas e fazemos um paralelo disso com a Bíblia Sagrada, quando Jesus disse assim, olha, vocês estão produzindo porque estão ligados em mim. E sem mim, disse Jesus, vocês não podem fazer nada. Queridos, nós estamos vivendo uma fase, todas as manhãs, quando eu me acordo, e percebo que já estou bem esperto, pronto para levantar-me da cama,
eu não me levanto sem dizer: Senhor, muito obrigado, porque mais um dia eu amanheci com vida. Quantos de vocês são gratos a Deus porque hoje você amanheceu com vida? Diga graças a Deus. Muitas pessoas têm a propensão apenas de reclamar, irmãos, apenas de reclamar. Por qualquer coisa, um pequeno mosquito que está voando próximo dela, ela reclama. Alguma coisa que não foi feito como ela gostaria, ela reclama. As pessoas reclamam o tempo todo, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz no Salmo 103 assim, olha: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. O que a Bíblia quer nos ensinar? Que nós devemos ser pessoas agradecidas a Deus. Aleluia! A Bíblia também nos fala, queridos, que nós somos inteiramente dependentes de Deus. Eu fico pensando assim, né? Eu acho maravilhoso como é o surgimento da vida de uma criança no ventre da mãe e o nascimento daquela criança e como ela cresce. Queridos, este é um processo divino. Por outro lado, quantas pessoas perderam a sua vida hoje aqui no Brasil? Há uma estatística dizendo que são pelo menos 2.000 pessoas em média. Aquilo que nós ficamos sabendo. Mas entre estes, você e eu estamos vivos, estamos com saúde. Amém? Glória a Deus. Agora a Bíblia Sagrada nos adverte que nós precisamos estar ligados em Deus. Porque se nós não estivermos ligados em Deus, nós não vamos conseguir produzirmos. Alguns de nós, meus queridos, por algum tempo na vida passamos uma vida seca, uma vida improdutiva, uma vida sem sabor, uma vida sem alegria, uma vida sem esperança. Jesus disse: olha, sem mim vocês não podem alcançar vida plena. E o texto nos ensina, meus queridos, que todo galho improdutivo precisa ser cortado. Eu não quero ser cortado da presença de Deus por improdutividade. Eu não quero ser desligado da presença de Deus por improbidade. O dia que Deus entender que é o dia de eu ser promovido para a glória, eu estou pronto para partir com Ele. Mas enquanto eu estiver aqui, eu quero ter uma vida produtiva. Deus criou a mim e criou você para você dar fruto. Amém? Glória a Deus. E tem um detalhe: é fruto em abundância. A Bíblia Sagrada fala que certa vez Jesus passava próximo a uma figueira e ele sentiu um desejo de comer um fruto daquela árvore. E ele pediu que alguém fosse lá e procurasse frutos naquela árvore. Era uma árvore bonita, cheia de folhas, uma árvore frondosa. Mas ao procurar frutos naquela árvore, não se encontrou fruto. E Jesus nos dá um ensinamento dizendo: a árvore que não produz frutos precisa ser cortada para que no lugar dela possa brotar uma nova árvore e esta seja produtiva. Queridos, você e eu fomos criados por Deus, mas nós não podemos nos sentir independente de Deus.
Eu dependo de Deus, eu preciso de Deus. Eu preciso da presença diária de Deus, e essa tem sido a minha oração nesses dias. Senhor, que não me falte a tua presença, porque sem a tua presença, a vida não me vale a pena. Quantas pessoas tentam fugir de Deus, tentam viver uma vida independente de Deus e acabam por descobrir que a vida que ele vive é uma vida de aparências. E que ele vai buscar saciar a necessidade ou os anseios da sua alma nas coisas banais, nas coisas que nos levam à perdição, nas coisas que nos afastam de Deus. Eu quero lhes dizer uma coisa. A Bíblia Sagrada nos diz que o Senhor está perto de nós. Ele está perto de nós, para que nós possamos invocá-lo. E na nossa angústia, o Senhor Deus vai nos dar livramento. Oh, aleluia, aleluia. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, mostra-nos um personagem que esse homem aparentemente tinha tudo. Mas o dia que aquele homem se encontrou com Jesus, ele descobriu que o tudo que ele tinha era nada. Este homem, meus queridos irmãos, quando ele soube que Jesus estava passando na sua cidade, ele disse: eu preciso me encontrar com Jesus. Eu preciso viver uma experiência nova na minha vida. E quando aquele homem aproximou-se de Jesus, ele viu uma grande multidão que estava seguindo a Jesus, e ele, por causa do seu tamanho, não teria chance de ver Jesus. E Zaqueu então subiu num pé de árvore, para dali enxergar Jesus. Mas não sabia Zaqueu que aquele dia Deus havia escolhido para que Zaqueu tivesse um encontro com Jesus. Eu creio que hoje é um dia que o nosso Deus está querendo que você tenha um encontro com Ele. Quem sabe você diz assim: mas eu não estou pronto, eu não entendo, eu não tenho esta capacidade. Não, não é disso que eu estou falando. Jesus quer apenas encontrar-se com você, porque a partir do momento que Jesus encontra-se com uma pessoa, Jesus muda radicalmente a vida daquela pessoa. Zaqueu aparentemente era um homem feliz, porque as pessoas hoje têm um conceito que felicidade é ter muito dinheiro. Zaqueu tinha. Felicidade é ter uma casa. Zaqueu tinha. Felicidade é ter um bom conceito perante a cidade onde nós vivemos. Zaqueu tinha. Mas isto tudo não preenchia o vazio que estava na alma de Zaqueu. Ele sentiu a necessidade de ter um encontro com Jesus. E ele então teve a ideia de subir na árvore. E quando Jesus aproxima-se daquela árvore, Jesus olha para a árvore, fala com Zaqueu e diz: Zaqueu, hoje eu escolhi posar em sua casa. Desce da árvore. Zaqueu desceu com muita alegria, porque ele observou que Jesus tinha percebido a presença dele. Ele achou que Jesus não o enxergaria por causa do seu pequeno tamanho. Mas, meus amados irmãos, a Bíblia diz que os olhos do Senhor procuram
procuram os fiéis da terra, e eu quero lhes dizer que os olhos do Senhor estão sobre este lugar, mas que também os olhos do Senhor estão aí onde você está nos assistindo, porque Deus quer ter um encontro com a sua vida hoje à noite. Quem sabe você já está até se sentindo um galho seco. Quem sabe a vida já até não tem tido mais sentido para você. Eu creio que Jesus é poderoso para te dar uma nova vida. Eu creio que Jesus é poderoso para renovar a sua vida, para matar a sua sede, para matar a sua fome. Eu creio que Jesus é poderoso para te dar a vida eterna. Esse é o propósito de Jesus em estar aqui conosco hoje à noite. E este é o propósito de Jesus em ir aí aonde você está nos assistindo hoje. Mas você precisa sentir o desejo que Zaqueu sentiu. Zaqueu disse: eu preciso ter um encontro com Jesus. Você precisa ter desejo de estar na presença de Jesus. Você precisa ter desejo de buscar a presença de Jesus. Você precisa orar, inclusive até contra a sua disposição de orar. Como assim, pastor? Muitas vezes nós estamos com sede de orar, mas às vezes nós não temos desejo. E aí nós temos que nos esforçar, porque o céu nós alcançamos com esforço, irmãos. Aleluia. É com firmeza, é com determinação, meus queridos. O céu nós o alcançamos, primeiro pela graça de Deus, depois pelo nosso arrependimento, a nossa confissão de pecados, depois pela mudança de vida, em abandonarmos a vida velha para viver uma vida nova com Cristo. E depois, pela nossa fidelidade a Deus, no caminhar com Deus. Quem sabe hoje você está se sentindo assim como um galho seco. Quem sabe você hoje está se sentindo triste e desanimado. Quem sabe hoje você está sentindo uma sensação ruim, uma sensação de perda. Eu creio que Deus é poderoso para mudar isso na sua vida. E eu quero orar com você, pedindo esta graça, esta manifestação de Deus na sua vida. Vocês que estão aqui comigo, vamos nos colocar em pé para esta oração. E você que está nos assistindo aí na sua casa, onde quer que você esteja, eu quero que você volte o seu pensamento a Deus. Eu quero que você entregue a sua vida a Jesus. E peça para Jesus, para que você possa ser ligado ao tronco da videira, a fim de que você receba saúde, a fim de que você receba alegria, a fim de que você receba ânimo, a fim de que você receba a água da vida, o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Ó Deus vivo, ó Deus santo, ó Deus todo-poderoso, apresentamos ao Senhor a vida de cada um dos teus filhos, de cada uma das tuas filhas, os que estão aqui neste santuário e os que estão nos assistindo nas suas casas. E pedimos, ó Deus, a graça, a manifestação do Senhor, para que o teu filho, a tua filha, seja renovado nas suas forças, para que o teu filho, a tua filha, tenha a sua fé ativada em Cristo, aleluia, para que, Senhor, os teus filhos tenham saúde em Jesus Cristo, e possamos caminhar na força do Senhor, pelo poder do nome de Jesus Cristo, para a glória que há no nome de Jesus. Receba a vida de Jesus Cristo, receba a vida de Jesus Cristo, receba a força de Jesus Cristo, receba a vida eterna de Jesus Cristo, seja pelo poder de Deus tocado, a fim de que a sua vida seja uma vida de vitória.
Em nome de Jesus nós oramos. E em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor.